Fala, Freud, beleza? Se liga, no universo dos Cavaleiros do Zodíaco a batalha entre o bem e o mal nunca termina. Mas o que impulsiona os nossos heróis cavaleiros? Vamos descobrir junto? E de quebra, pra quem ficar até o final, vai ter 7 curiosidades sobre esse que foi o primeiro anime de muitos que estão aqui assistindo. A primeira vez a gente nunca esquece. Instinto, equilíbrio, consciência, o que motiva o nosso Cavaleiro de Pégaso? Se prepara para desvendar os segredos da mente dos Cavaleiros do Zodíaco. O que será que impulsiona eles? Freud, a verdade é uma só. No universo dos Cavaleiros dos Zodíacos, cada personagem é mais do que um guerreiro em busca da vitória. Eles são reflexos de complexidades psicológicas, impulsionados pelo id, equilibrados pelo ego e guiados pelo superego. Então me acompanhe aqui enquanto eu exploro as profundezas da mente dos heróis. Começando com o destemido Pégaso, Seiya. Se prepara para mergulhar em uma jornada de descoberta e compreensão. Se junta aqui comigo enquanto a gente desvenda os segredos da mente dos Cavaleiros do Zodíaco. Para começar, a gente vai falar de id, ego e superego. Mas Guilherme, o que é isso? O id é como se fosse uma parte selvagem da nossa mente, cheia de desejos e impulsos como fome, sede, desejo de prazer imediato. É o nosso lado mais instintivo. O ego é como se fosse o nosso gerente da mente. Ele tenta equilibrar as demandas do id com a realidade ao nosso redor. Ele age de forma racional e tenta satisfazer os desejos do id de uma maneira socialmente aceitável. O superego é como se fosse a nossa consciência. Ele representa os nossos valores morais e sociais internalizados como o senso de certo ou errado. É ele que nos diz o que devemos ou não devemos fazer com base nas normas e expectativas da sociedade. Para ficar mais claro para você, é o seguinte: o id é o impulso, o ego o equilíbrio e o superego é a consciência. Junto eles formam a nossa psique e influenciam os nossos pensamentos, sentimentos e comportamentos. No caso do Seiya, vamos analisar. O id, de acordo com a teoria psicanalítica de Freud, é a parte da mente que contém os nossos instintos primitivos e os impulsos biológicos, buscando satisfação imediata das necessidades básicas, como eu disse, fome, sede e prazer. No caso do Seiya, o id pode ser representado pelos seus impulsos instintivos de proteger aqueles que ele ama, sua busca incessante por justiça e o seu desejo de vencer as batalhas. O ego é a parte da mente que age como um mediador entre o id, o superego e a realidade externa. Ele busca equilibrar as demandas do id com as restrições impostas pelo superego e a realidade. No Seiya, o ego pode ser identificado como as suas ações racionais e decisões ponderadas durante as batalhas. Ele muitas vezes tenta encontrar soluções práticas para os desafios que ele enfrenta. Ele busca equilibrar as suas necessidades pessoais com as demandas do mundo exterior. O superego, por sua vez, representa os valores morais e sociais internalizados, agindo como uma consciência que busca reprimir os impulsos do id, considerados inaceitáveis pela sociedade. No Seiya, o superego pode ser percebido em sua busca pela justiça e pela proteção dos inocentes, mesmo às custas do seu próprio bem-estar. Ele constantemente se esforça para fazer o que é certo e moralmente correto, mesmo quando isso significa enfrentar desafios imensos. No entanto, é importante a gente notar, é importante a gente perceber que a psique do Seiya não é estática e que as interações entre o id, o ego e o superego estão em constante fluxo. Em momentos de estresse ou perigo, por exemplo, os seus impulsos instintivos podem se sobrepor aos valores morais internalizados, levando o Seiya a agir de forma impulsiva e imprudente. Além disso, a relação entre essas três partes da mente do Seiya é muito complexa e contraditória. Por exemplo, na busca dele pela justiça, ele entra em conflitos com as suas necessidades pessoais ou desejos individuais, levando ele a um conflito interno entre o ego e o superego. Quando a gente analisa a jornada do Seiya, dos Cavaleiros Zodíacos, a gente pode perceber, a gente identifica alguns traços que sugerem a presença de possíveis neuroses, como fobia, obsessão, compulsão ou histeria. A gente vai analisar junto aqui alguns exemplos desses comportamentos ao longo da série. Será que o nosso Cavaleiro de Pégaso apresenta algum tipo de neurose? Vamos descobrir. Vamos começar pela fobia. Em vários momentos da série, o Seiya demonstra um medo intenso de perder aqueles que ele ama. Esse medo pode ser interpretado como uma forma de fobia, especificamente de perder os seus entes queridos. Por exemplo, tem episódios em que os seus amigos estão em perigo. O Seiya muitas vezes exibe sinais de ansiedade extrema e agitação, refletindo um medo irracional de perdê-los. Mas Guilherme, qual episódio? Beleza. A Grande Batalha das 12 Casas, parte 2.
Durante a batalha contra os Cavaleiros de Ouro, quando Shiryu está em um perigo iminente, o Seiya demonstra sinais claros de fobia. Ele fica extremamente ansioso e agitado com medo de perder o seu amigo. Obsessão. Mas antes de eu falar de obsessão, eu vou pedir para você já curtir esse vídeo aqui, porque quando você curte, o YouTube entende que é um conteúdo de valor e manda para mais pessoas. Assim você ajuda a gente a crescer e a gente cresce junto. O seu like é muito importante para mim. Mas vamos lá. Obsessão. O Seiya mostra uma obsessão persistente em proteger a Athena e a humanidade. Muitas vezes ele se coloca em situações de perigo extremo para garantir a segurança da Athena. A sua devoção apaixonada por ela pode ser interpretada como uma forma de obsessão, na qual ele se concentra exclusivamente nesse objetivo, em detrimento da sua própria segurança e bem-estar. Qual episódio que mostra isso? O renascimento do Mestre do Santuário. Quando a Saori, a Athena, é sequestrada pelo Santuário, o Seiya exibe uma obsessão em proteger ela. Ele se concentra exclusivamente em conseguir resgatá-la, arriscando a sua própria vida para garantir a sua segurança. E isso demonstra uma devoção apaixonada a Saori, compulsão. Em várias ocasiões, o Seiya se demonstra comportamentos compulsivos, especialmente durante as batalhas. Por exemplo, em algumas batalhas ele se lança imprudentemente nos combates, sem considerar completamente as consequências das suas ações, sugerindo ali uma compulsão em enfrentar desafios e proteger aqueles que ele ama, mesmo que isso possa significar arriscar sua própria vida. Um exemplo disso em episódios é os Cavaleiros de Bronze revivem. Durante uma batalha crucial contra o exército de inimigos poderosos, o Seiya age de forma impulsiva e compulsiva, se lançando no combate sem considerar completamente as consequências disso. Ele busca proteger os seus amigos e Athena a todo custo. Histeria. Embora o Seiya não demonstre sinais evidentes de histeria, a sua tendência a agir impulsivamente e sua vulnerabilidade emocional em momentos de estresse podem indicar uma propensão a esse tipo de comportamento. Como, por exemplo, em situações de crise, ele entra em pânico ou perde o controle das suas emoções, refletindo ali uma resposta histérica ao estresse. Ah, Guilherme, mas qual episódio que isso aparece? No episódio A Conclusão, o amanhecer de um novo cosmo. No confronto final contra uma ameaça terrível, o Seiya entra em pânico e perde temporariamente o controle das suas próprias emoções, demonstrando ali sinais de histeria ao lutar para manter a calma diante da adversidade e agir de uma forma irracional em sua tentativa desesperada de proteger aqueles que ele ama. É muito importante a gente notar que esses comportamentos não definem completamente a personalidade do Seiya. Quem já assistiu toda a série sabe disso. Eles podem ser considerados como respostas normais às situações extremas de combate e perigo. No entanto, eles sugerem a presença de traços de neurose que influenciam o comportamento do Seiya durante ao longo da série. O que a gente pode concluir aqui? Enquanto o Seiya dos Cavaleiros do Zodíaco não apresenta uma neurose clara e definida, sua personalidade complexa e suas reações emocionais em momentos de estresse sugerem a presença de alguns traços de fobia, obsessão, compulsão ou histeria. Agora, para quem ficou até o final, vem o bônus: 7 curiosidades sobre o anime. Número 1. Quase que Cavaleiros Zodíacos não vira anime. Pode ser difícil acreditar, mas Masami Kuramada, que é o criador de Cavaleiros Zodíacos, diz que não gosta de anime, mas felizmente ele concordou em adaptar o mangá para anime graças a uma tradição que existe de fazer um anime de praticamente todos os mangás, principalmente os de grande sucesso. Outra curiosidade sobre Masami Kuramada é que no Japão ele não é muito famoso. Ele criou dezenas de mangás que fracassaram. O sucesso só veio após os Cavaleiros do Zodíaco, que serviu de inspiração para trabalhos futuros dele, como por exemplo BTX. Número 2. Pai não tão exemplar. Essa é uma coisa que, apesar de nunca ter sido mencionada no anime, os leitores do mangá sabem. Mitsumasa Kido é o pai dos 100 supostos órfãos, os mesmos que ele mais tarde finge adotar antes de treiná-los e enviá-los para todo o globo terrestre. Eu particularmente não sabia. Eles ganharam armaduras e se tornaram cavaleiros. Os Cavaleiros de Bronze são todos meios irmãos, com exceção de Shun e Ikki, que têm a mesma mãe. Número 3. Sucesso no Brasil. A saga começou em 1986 com a publicação do mangá no Japão. O anime adaptado pela Toei Animation foi transmitido na TV japonesa entre 86 e 89 e em diversos outros países nos anos seguintes, onde fez um grande sucesso, especialmente na América Latina. No Brasil, o anime dos Cavaleiros do Zodíaco ganhou uma enorme popularidade, tanto que continua sendo considerado um dos mais bem-sucedidos animes que foram ao ar. O único que empata com ele é o Dragon Ball.
Até mesmo uma trilha sonora nacional foi lançada em 1995. O anime foi exibido no Brasil pela extinta Rede Manchete entre 94 e 97. Sua exibição foi possível graças a uma permuta com o fabricante de brinquedos Santoy, que produziu os bonecos da série, em troca da exibição dos comerciais da empresa. 4. Inspirado na mitologia grega e nórdica, a história dos Cavaleiros do Zodíaco foi inspirada na mitologia grega, mas também pega emprestado elementos de outras mitologias, como a nórdica. Embora as 12 casas esteja localizada em uma área não identificada da Grécia, há momentos em que a história se estende para outros lugares, como Sibéria ou até mesmo Asgard. 5. Personagem Seiya. O enredo se concentra em um órfão chamado Seiya, forçado a ir para o santuário da Grécia para obter a armadura de bronze de Pégaso, uma veste usada pelos 88 guerreiros da deusa grega Atena, conhecido como Cavaleiros. Segundo Kuramada, criador dos Cavaleiros Zodíacos, Seiya foi inspirado no personagem Tokane Hyuji, protagonista do mangá Ring ni Kakeru, também de sua autoria. No início do processo de criação do mangá, o nome Seiya seria escrito com os kanjis de flecha sagrada, mas posteriormente Kuramada mudou para os de flecha estelar, uma referência à constelação de Sagitário, signo do Seiya e do próprio Kuramada. 6. Razão para o nome Saint Seiya. Kuramada escolheu o título para o seu mangá como Saint Seiya depois de desenvolver o conceito dos defensores de Atena, que são chamados de Saints na obra original. Além disso, Kuramada afirmou que uma das primeiras ideias que concebeu para Saint Seiya foi o Meteoro de Pégasus, uma vez que o seu mangá iria usar constelações como destaque. Ele queria que o protagonista tivesse um golpe que seria como uma chuva de meteoros. Antes de eu falar a última curiosidade, vou pedir para você parar um pouquinho, se inscrever no canal, porque quando você se inscreve, o YouTube entende que o canal é top, é bacana e a gente cresce junto. Obrigado. 7. Os Cavaleiros dos Zodíacos renderam 28 volumes de mangá. Os 18 primeiros volumes foram adaptados em 114 episódios do anime. Os 10 volumes finais foram adaptados em 31 OVAs, que são animes de longa duração que são lançados diretamente no mercado de vídeo. Eles têm a duração normalmente de 2 ou 3 episódios juntos. Se você curtiu esse vídeo, não se esquece de se inscrever no canal, porque eu vou lançar mais vídeos iguais a esse. Vou lançar vídeos falando de outros cavaleiros e um outro vídeo que complementa esse também. Então, para você ficar por dentro e não perder, se inscreve no canal. Até a próxima!